Olá, pessoal. Boa noite. Um prazer receber todos aqui. Hoje nós vamos falar do dramaturgo e também novelista, vamos dizer assim, né, romancista, Samuel Beckett. Ele nasceu em 1906 e faleceu em 1989. Eu vou começar lendo um trecho de uma obra dele. Será que dormi enquanto os outros sofriam? Será que durmo agora? Amanhã, quando pensar que estou acordando, o que direi dessa jornada? Que esperei Godot com Estragon, meu amigo, neste lugar, até o cair da noite? Que Pozo passou por aqui com seu guia e falou conosco? Sem dúvida. Mas quanta verdade haverá nisso tudo? Ele não saberá de nada. Falará dos golpes que sofreu e lhe darei uma cenoura. Do útero para o túmulo e um parto difícil. Lá do fundo da terra, o coveiro ajuda, lento, com fórceps. Dá o tempo justo de envelhecer. O ar fica repleto dos nossos gritos. Mas o hábito é uma grande surdina. Para mim também, alguém olha, dizendo, ele dorme, não sabe direito, está dormindo. Não posso continuar. O que foi que eu disse? Bom, esse é um trechinho, então, da obra Esperando Godot, né, que é um sucesso, né, um hit do Beckett, digamos assim, praticamente onipresente. Então, vamos começar lembrando, né, que o Aristóteles disse que teatro é imitação de uma ação. Mas, em 1874, Verlaine vai dizer assim, música acima de tudo. Então, para conversar sobre Samuel Beckett, hoje a gente tem um time incrível, né, o Fábio de Andrade, a Lívia, a Larissa, a Cláudia, e eu vou começar pedindo que cada um deles se apresente. Ó, já temos aqui a Thalita, nossa companheira, muito obrigado. Boa noite, Thalita, todos que estão assistindo. Cláudia, você quer se apresentar, por gentileza? Bom, meu nome é Cláudia Maria de Vasconcelos, eu sou professora de literatura, dramaturga e estudiosa do Beckett já há mais de uma década, e curiosa a respeito do Beckett já há uns 30 anos, né? E eu tenho 2 livros sobre esse autor, e também tenho um trabalho que eu exerço paralelamente já há muitos anos, que é a literatura e a dramaturgia infantil. Então, é isso. Ó, ela é autora desse livro também, Samuel Beckett e seus duplos, que tem resenha aí no canal, tá? Depois a gente vai falar dele. Legal. Lívia, por favor. Eu estava com o microfone mudo. Bom, eu sou a Lívia Boloni Gonçalves, eu também já estudo o Beckett há algum tempo, também sou professora de literatura, tradutora e pesquisadora da obra do Beckett. Eu fiz o mestrado e o doutorado sobre a prosa dele, né, orientada pelo Fábio. No mestrado eu estudei o narrador em primeira pessoa beckettiano, as novelas dele, e no doutorado eu fui estudar a prosa final do Beckett. Então, eu tenho um livro também sobre o Beckett, que se chama Em Busca de Companhia, isso, esse que o Afonso está mostrando, o universo da prosa final de Samuel Beckett, que foi lançado em 2018, e que é a minha tese de doutorado, com algumas pequenas modificações, mas que está centrado na prosa final do Beckett, e sobretudo na obra Companhia. Acho que é isso, como apresentação. Eu esqueci de falar uma coisa, já que a Lívia citou, né? Eu também fui orientanda do Fábio, que está aqui. Que legal. Não contem que a gente faz parte da seita beckettiana. Vamos fingir que a gente se conheceu ontem. Ó, esse livro aqui da Lívia também tem resenha no canal, a gente vai falar bastante dele. Fábio, por favor. Bom, boa noite. Eu queria agradecer, antes de mais nada, o convite do Afonso e a companhia das amigas da Larissa, da Cláudia, da Lívia. E eu sou professor de literatura aqui na USP, estudo Beckett há um bom tempo. Eu escrevi um livro sobre a trilogia do pós-guerra, os romances que ele escreve no pós-guerra, Molloy, Morre Iluminado, chamado Samuel Beckett, O Silêncio Possível. Eu traduzi algumas das peças do Beckett, estou trabalhando na tradução do Teatro Completo, tem alguns romances do Beckett também, o Murphy e o Watt, que está no prelo, são romances iniciais, e coordeno um grupo de pesquisa sobre a obra do Samuel Beckett aqui na USP, que tem
pesquisadores de vários ramos do conhecimento e universidades do Brasil. É um prazer estar aqui para conversar com vocês sobre o Beckett. Sempre um prazer. Entre eles, né, a tradução do próprio Esperando Godot, que é incrível aqui com várias, né, vários prefácios, pós-fácios. Larissa, por favor. Então, meu nome é Larissa, eu estudo Samuel Beckett tem algum tempo, comecei a trabalhar com ele na graduação ainda, e eu fiz o mestrado e o doutorado na UFSC, na pós de estudos da tradução, sobre Beckett, né? Eu traduzi e fiz uma tradução comentada de Not I para o mestrado, na dissertação, e fiz a tradução de 3 peças para a rádio no doutorado, também do Beckett, né? E, enfim, eu sou uma grande admiradora do Samuel Beckett, enfim, muito entusiasta do Samuel Beckett, e atualmente eu trabalho como professora no Instituto Federal Catarinense, aqui em Santa Catarina. Muito bom. Excelente o trabalho da Larissa também. Bom, vamos começar então do começo, né? Ó, o Felipe chegou aí, muito obrigado. Boa noite. Boa noite, Felipe. Aqui também, quem mais? A Margarete Puntel, depois o público também pode participar. Bom, vamos começar então, Fábio, com uma pequena contextualização desse ambiente irlandês, né, quando Beckett começou a estudar, o nacionalismo, essa busca por internacionalismo, a relação que ele tem com a tradição literária dessa região, e o que ele encontrou lá na França, por favor. Tá bem. A questão do pertencimento do Beckett, quer dizer, ser um escritor irlandês, que passa boa parte da sua vida adulta, produtiva, numa espécie de exílio branco, é uma questão que, digamos, é enfrentada de formas muito diversas. Os irlandeses reivindicam um Beckett irlandês, profundamente irlandês, e de fato as referências do país estão lá, as paisagens, o campo irlandês está lá, as bicicletas irlandesas, as praias irlandesas, e os tipos irlandeses, o humor irlandês, mas eu diria que no caso do Beckett, ao contrário de outros grandes autores irlandeses, como o Joyce, por exemplo, a Irlanda é uma referência a qual ele se refere sempre, mas a qual ele resiste muito também. Porque, antes de ser irlandês, o Beckett é um homem profundamente europeu. O fato dele falar dessa condição europeia, da crise da modernidade na Europa, das duas guerras do século XX, Beckett é profundamente um homem do século XX, a partir dessa perspectiva um pouco deslocada, que é dos irlandeses, é relevante. O Joyce abre o Ulisses falando que a arte irlandesa é o espelho partido da criada, né? Ela tem essa condição de ver de uma forma estranhada, lateral, e isso é importante no Beckett. De alguma maneira ele se relaciona com toda a grande tradição dos escritores irlandeses, com bem ou mal o humor irlandês que está no Shaw, que está no Wilde, que está no próprio Joyce, que enfim, grandes autores aos quais ele se soma, mas profundamente europeu, ele, digamos, ultrapassa os limites do nacionalismo, e, de alguma maneira, porque ele nasce numa Irlanda que se afirma enquanto nação no começo do século XX, ele dribla essas questões, se ressente do provincianismo da cena literária, de alguma maneira, da censura, especialmente do Estado, do nascente Estado irlandês, e, de alguma maneira, não torna a questão das línguas locais, quer dizer, da tradição celta, das lendas e da mitologia irlandesa, parte da sua obra. Quer dizer, a discussão política ela aparece muito discretamente na obra dele. Então, digamos que eu acho que mais do que
Ainda que a Irlanda seja importantíssima para a gente entender o Beckett, mais do que se fixar nisso, é importante pensar o Beckett como autor europeu e moderno, e nesses termos, falando do coração da Europa para o mundo. Quer dizer, de alguma maneira, a experiência dele é moderna, europeia, irlandesa, nessa ordem, eu acho, de importância. Legal. Larissa? Oi, então, eu tenho uma pergunta aqui, na verdade, para o professor Fábio. Na real, não é necessariamente sobre essa questão irlandesa do Beckett, mas é sobre a relação que o Beckett, como moderno, digamos assim, que ele vai tecer na sua escrita, né, entre a palavra e o corpo. Como é que isso aparece na obra do Samuel Beckett? Se você puder comentar um pouquinho. É uma questão central na obra beckettiana, e num primeiro momento ela aparece, digamos, sob a forma de uma assimilação e uma crítica da tradição cartesiana. Quer dizer, pensar a condição moderna como uma condição de crise é pensar, como o Hugh Kenner, um dos primeiros críticos e um dos mais influentes críticos beckettianos, percebeu, pensar a crise paralela da razão e do corpo. Não é? Então, os personagens beckettianos vão sempre sentir e padecer essa crise da razão também no corpo. São personagens que são, às vezes, prejudicados na sua mobilidade, na sua percepção ciente do mundo, quer dizer, nos sentidos. São personagens acossados por dores, por falhas, por perturbações, e esse é um primeiro aspecto, essa ideia que o Kenner criou do centauro cartesiano, né, que, como Molloy, o personagem do romance que abre a trilogia do pós-guerra, com uma perna semi-paralisada, sobre uma bicicleta, essa bicicleta um pouco a imagem do corpo mal funcionando. Né? E, digamos, uma espécie de análogo, de homólogo da sua consciência tortuosa, do seu refinamento, digamos, de raciocínio que é ao mesmo tempo um final de picada, um raciocínio que já é tortuoso, que não produz eficientemente. Por outro lado, no teatro, a presença do corpo em cena, né, leva a uma exacerbação e digamos, um aguçamento dessa percepção do corpo que falha. Não é? Então, no primeiro momento, a gente tem personagens que sentem as pernas doerem, ou a vista falhar, ou a próstata, enfim, eles têm problemas de toda a ordem física, né, problemas físicos, né, eles envelhecem, eles sofrem, mas progressivamente, digamos, esse corpo vai sendo estilhaçado, né? Então a gente tem as cabeças cortadas, encenadas, a gente tem o desgarramento de partes da cabeça, a sua boca, a audição, a visão, vão sendo colocadas em destaque, não é? Sempre na direção dessa falha da totalidade sistêmica, funcional, né? Que aponta para essa percepção de crise que é mais vasta. Então, o corpo tem uma função fundamental no Beckett, inclusive na ficção. A ficção também se apoia em cenas de escuta, cenas de criação fantasiosa do mundo, fabulação do mundo, que dependem dessa percepção falha do mundo, e essa percepção falha está em evidência, né? Como se ouve mal o mundo, como se fala mal o mundo, como se sente o corpo arranhado pelo mundo, né? As superfícies de confinamento, elas pressionam, enfim. Então, eu acho que o corpo é alguma coisa importantíssima. Eu encerrei. Não, vamos devagarinho para não dar spoiler, né? Que senão a gente faz um ato só, eu brinco, né? Eu vou perguntar para a Cláudia, então. Ela tem um livro, obrigado, foi perfeita aí a sua colocação.
E, Cláudia, você tem um livro chamado Teatro Inferno, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa relação do Beckett com Dante, Beckett-Proust. Você chamou de peças infernais. Você coloca que existem alguns procedimentos formais que ele usa, por exemplo, o confinamento, que o Fábio estava dando spoiler aí. Vamos lá. O livro se chama Teatro Inferno, Samuel Beckett, né? E daí a relação com Dante, com o Inferno do Dante, a gente pode pensar o seguinte, que Beckett foi leitor de Dante, acho que a vida inteira, e a gente identifica um primeiro momento da obra dele em que o purgatório é o lugar da comédia do Dante, né, que ele se detém, e mais para frente, sobretudo na dramaturgia, nas peças curtas, né, ele vai estar dialogando de alguma maneira com o inferno do Dante, né. É interessante um exemplo que fica muito claro, né, por exemplo, são peças curtas, sombrias, escuras, né, quase como um tablô, né, e é quando a gente pensa numa peça como Eu Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, Eu Não é uma peça que a gente estava falando de seres mutilados e com problemas no corpo, Eu Não é uma peça que representa um fragmento do corpo, um fragmento vivo, mas é um fragmento, é uma boca. Quando a cortina abre no teatro, você divisa uma boca a 3 metros de altura, e essa boca parece um anel maluco que fala, né, e a visão dessa boca, ela gera um monte de sensações visuais e auditivas também a partir da maneira como ela fala, mas a questão da boca é que ela não consegue se identificar com a história que ela conta uma história fragmentada e ela diz, eu não sou eu e por que eu digo isso? Porque se a gente tem no nono círculo do inferno do Dante, a gente tem lá um personagem, um desses traidores famosos de Florença, que o Dante quer conversar com ele e ele não quer falar o que ele fez e não consegue, o Dante não consegue tirar nenhuma confissão dele, e o Virgílio, que é o guia do Dante no inferno, conta para ele que esse personagem é o famigerado Boca, o cara chamava Boca, e o Beckett tem essa peça que tem a boca. Então, assim, isso é uma maneira bem próxima de ver assim, a brincadeira, mas as outras peças curtas que trabalham com essa incerteza, com o escuro e com a tortura, né? Assim como no inferno as pessoas estão lá, as almas estão lá sofrendo pela eternidade, da mesma maneira, os personagens de Beckett, que têm que ser encarados como personagens e não como mimetizando alguém, sobretudo no teatro, né? Eles são personagens na tortura do teatro, na tortura e no inferno do teatro, na eternidade do teatro, porque o teatro é sempre que você colocar uma peça em cartaz, sempre que você abrir um livro e começar a ler, lá está aquele personagem se confessando e preso naquele espaço. Então, eu acho que tudo isso me remete à relação do Beckett com o Dante, assim, como se fosse um vestígio ou uma pregnância do Dante, sobretudo no teatro das peças curtas do Beckett. Ah, muito legal. Larissa? Aqui, consegui. Muito obrigada. Eu não lembrava desse trecho da Divina Comédia. Eu trabalhei com Not I no mestrado e eu realmente não tinha lembrado dessa relação. Eu acho muito... Tem um conto dele também, né? Aqueles primeiros contos que ele escreveu, chamado Sim. Dante a Lagosta, que é um estudante, né, que ele vai ter uma aula de Divina Comédia e está cozinhando uma lagosta, uma coisa assim. Mas, enfim, na verdade, a minha pergunta, ela tem a ver com o livro sim. Beckett e seus duplos. Eu até tenho aqui também.
Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre uma coisa que você comenta no livro, que é sobre esse efeito de imersão na obra final do Beckett. Você fala, né, bastante sobre isso. Eu queria que você falasse como que isso acontece, como que o público... Você já comentou um pouco sobre o Not I, né, mas como que o público ele é sugado, ele é quase sugado ou hipnotizado por essas obras. Larissa, vou só te pedir um favorzinho, para a gente ter uma certa progressão. Vamos começar com as novelas, quem sabe? Vou perguntar. Você quer perguntar para a Lívia alguma coisa sobre? Pode ser. Deixa eu ver aqui. Eu ia perguntar, na verdade, sobre Mal Visto e Maldito. Não sei se posso fazer agora, ou enfim. Sobre a... Diga. Vamos começar com as novelas? Desculpa, porque eu tenho que, mais ou menos, para o público entender uma certa sequência, tá? Se a Lívia quiser comentar um pouquinho sobre o narrador, sobre como que essas novelas, que são de 46 a 55, né, Lívia? Você podia falar um pouquinho, por favor? Isso. Então, essas novelas, né, que são O Expulso, O Calmante, O Fim e Primeiro Amor, são umas novelas que o Beckett escreveu logo antes da trilogia, nesse período nesse período de 46 a 50, onde tem essa virada narrativa do Beckett, né, onde ele ele adota a língua francesa, ele adota o narrador em primeira pessoa, e as novelas são umas primeiras experiências ficcionais desse narrador, que depois é um tipo de narrador que continua na trilogia do Molloy, do Malone Morre, do Inominável, e as características dessas novelas, elas são sempre, a gente tem um homem solitário que geralmente está andando por uma cidade em busca de abrigo. Geralmente o que coloca esse sujeito em movimento é a expulsão do lugar de origem em que ele está. Então, no Expulso, ele é expulso literalmente da casa do pai, onde ele estava. Na novela O Fim, ele está numa espécie de abrigo, do qual ele também é expulso. Então, ele sempre é colocado para fora de um lugar, e isso gera uma peregrinação pela cidade, pelas ruas, onde ele volta a procurar um novo abrigo. E o que acontece nessas histórias, Primeiro Amor é um pouco diferente, porque apesar de ter também essa situação da errância, da expulsão, é mais centrado na relação dele com uma mulher, com a Lulu, mas as outras três novelas, elas têm situações bastante parecidas, onde ele encontra algumas pessoas na rua e ele sempre tem dificuldade para se comunicar com essas pessoas. Tem também esses comentários que também é uma característica da trilogia, né, os comentários que ele vai fazendo da própria história que ele está narrando, que ele tem a memória falha, ele se esquece de algumas coisas, não consegue construir a narrativa. Às vezes ele desdenha, às vezes, da própria história que ele está contando. Por que eu contei essa história? Talvez fosse melhor que eu não tivesse falado nada. Então, tem a situação temática das novelas, é essa situação dessa errância pelas ruas, ao mesmo tempo em que o narrador vai questionando a própria história que ele está contando, tem falhas de memória e mostra muito dessa dificuldade de comunicação dele. Então, sobre as novelas, não sei se vocês querem saber mais alguma coisa, sobre as novelas, acho que é isso que eu teria para colocar. Depois, esse narrador, o narrador da trilogia é parecido, porque continua esse narrador protagonista em primeira pessoa, e depois ainda tem os textos para nada, né, que tem ali logo depois, que o Beckett escreve logo depois do Inominável, e que daí ainda tem esse narrador em primeira pessoa, mas de uma forma muito mais fragmentada, aí muito mais difícil dele construir algum tipo de enredo, e onde, inclusive, já tem uma predominância dessa questão da voz, do narrador que ouve uma voz, que essa voz que faz com que ele continue narrando, mesmo que ele diga que não queira narrar. Na verdade, essa voz vem de antes, mas aí tem uma espécie de um acirramento no Inominável e nos textos para nada. Então, não sei se é isso que o Afonso estava perguntando, quando você fala de progressão, tem essa questão de um desenvolvimento ou de uma
de um acirramento dessa angústia, desse questionamento do narrador em primeira pessoa, que é uma coisa que eu estudei no mestrado, estudei essa parte mais no mestrado e depois no doutorado mais a questão da prosa final. Mas acho que é isso sobre as novelas. Legal, muito bom. Só, por favor, os anos do Textos para Nada e do Inominável, só para situar um pouquinho. Os Textos para Nada, eles foram publicados junto com as novelas, apesar das novelas terem sido escritas antes da trilogia. Então, a publicação das novelas e dos Textos para Nada pela Minuí foi em 55. E o Moló e Maloni morre, e aí, se eu estiver errada, vocês me corrijam, o Moló e Maloni morre, acho que é 51, e o Inominável 53. É o que eu tenho na cabeça. Certo. Fábio, vou te perguntar agora, assim, então, ele passa pela França, né? Conhece James Joyce, escreve um texto Dante, Bruno, Vico, Joyce, em 29, daí Murphy, de 36 a 38, né? E o Watt, 42 a 45. Queria que você falasse um pouquinho desses textos, por favor. Bom, o primeiro Beckett é um Beckett, então, que convive com a vanguarda, a ponta de lança do modernismo europeu, e especialmente o Círculo dos Imigrados, de expressão anglo-saxã, que estão em Paris, mas que acompanha de perto todas as experiências da prosa francesa daquele momento, e não só da prosa francesa, como vocês devem ter notado pelas falas que antecedem esse momento, o diálogo do Beckett é com a literatura europeia em várias vertentes, é um diálogo direto com os gigantes da tradição. Então, Dante, Racine, Shakespeare, são presenças constantes na obra dele, mas é também a manifestação de uma crise, de uma insuficiência dessa tradição, de uma desconfiança das convenções, que na Europa das primeiras décadas do século se manifestou sob a forma das vanguardas históricas, né, e sob a forma no romance, sob a forma de uma crise do realismo. Mas uma crise que, no caso beckettiano, tem primeiro, funciona primeiro como um gatilho para uma escrita paródica, uma escrita de saturação dos estilos anteriores na linhagem joyciana, uma escrita virtuosística, erudita e paródica, especialmente, que pelo riso aponta a insuficiência de uma convenção, de uma tradição, de procedimentos típicos desse realismo anterior. Os ensaios que ele escreve nesse momento são ensaios, como o ensaio que você se referiu, o Dante, Bruno, Vico, Joyce, são manifestações de um jovem literato aparelhado para uma carreira acadêmica. O Beckett começa como um crítico, como um poeta, mas também desconfiado. Tudo no Beckett passa por esse traço digamos, de segunda visão sobre as crenças enunciadas, que podem levar a um cancelamento, a uma reformulação. Esse ceticismo é uma constante na obra dele, e talvez esses textos sejam interessantes para mostrar como ele parte de um campo cultural que ele divide com vários grandes autores europeus daquele momento, do modernismo, mas encontra uma solução muito pessoal e que faz dele uma das figuras-chave da arte no século XX, seja no drama, seja na prosa, seja nas peças televisivas, radiofônicas. É uma pessoa central porque dá um passo além um passo, digamos, além não, porque não se trata de um progresso teleológico ou de um subir mais alto ou estar mais baixo numa escada, mas ele encontra um caminho muito pessoal, não é? Inconfundível dele mesmo, de manifestar essa crise do indivíduo da forma realista, que vai levar a algumas dessas obras que vocês mencionaram, esse narrador em primeira pessoa, autoirônico, que mostra de maneira reflexiva os bastidores da criação, de uma criação falha, que se questiona, que se
desconstrói internamente até chegar no riozinho fino de uma voz solitária que não ousa dizer eu. Então, digamos que esse período europeu desemboca, né, numa vertente do modernismo que é muito idiosincrática, muito forte nas suas falhas, na sua afirmação da impotência, da fraqueza, muito pessoal, né? Acho que é interessante ver isso, como uma pessoa como Beckett se encaminha para digamos, uma singularidade expressiva tão forte, né? Que se veste sob o manto da modéstia, da fraqueza, do silêncio, da impotência. Legal. Cláudia, eu queria te perguntar, eu queria que você falasse um pouquinho da relação dele com a mãe, né, com a Suzane, que vai ser sua esposa, e ele vai fazer terapia com Bion e tem uma espécie de insight, é isso? Como é que é? Olha, eu não sei, assim, eu sei pouca coisa, assim, dessa relação, a gente sabe alguma coisa porque está dispersa como fragmento biográfico na obra. Então, a mãe do Beckett, ao que parece, era uma psicótica ou alguma coisa assim, uma pessoa muito difícil, né? E isso, eu acho que é a figura da mãe que o leva a ir fazer a terapia com o Bion. Existe uma imagem na última gravação de Krapp, em que o personagem Krapp está sentado num pátio e olhando para a janela do quarto da mãe, onde ela está agonizando e morre, e nesse momento ele tem uma espécie de epifania e decide abandonar o amor para seguir a sua carreira literária, que no final é malfadada. Mas, em todo caso, assim, o que às vezes a gente ou lê, né, é que isso poderia ter alguma relação biográfica, né, com o próprio Beckett, no sentido de que é próximo da morte, desse episódio da morte da mãe, que ele também teria entendido o seu caminho pessoal literário, que seria muito diferente do caminho do Joyce, por exemplo. Joyce, que é uma influência para ele no começo, que é a quem ele admira muito, a quem ele imita, né? O Gontarski, eu acho que comenta que quando o Beckett era jovem, ele até imitava o modo de se vestir, né, do Joyce. Mas, então, nesse momento, ele tem uma espécie de epifania quando a mãe morre, né? Só que diferente da do Krapp, ele entende que, em vez de ser um escritor da totalidade, como são esses grandes universos em que a cultura está toda colocada lá de uma maneira muito complexa e explícita, como é a obra do Joyce, o Beckett trabalharia com a falha, com o fragmento, com a impotência, e daí ele vai trabalhando com menos palavras, e a gente vai... E isso, na verdade, só potencializa o poder da sua palavra quando vai trabalhando com tão poucas, que cada uma adquire um significado enorme. Então, assim, você falou da mãe, você falou do Joyce, né, do Bion, né, então, assim, lembrando agora dessa relação entre o Beckett, o Joyce, a morte da mãe, uma espécie de epifania, eu te respondi assim. Não, bem, exatamente. Larissa? Oi. Então, na verdade, as perguntas que eu tenho para a Cláudia têm relação com o livro, com Beckett e seus duplos. Acho que dá para inserir agora, Afonso? Pode? Então, como eu tinha comentado, você fala um pouco sobre esse efeito de imersão na obra final do Beckett, e eu queria saber como que funciona, como é que o público é sugado para essa obra dele, né? Para o teatro ou até para... Então, na verdade, assim, eu
eu detecto na obra, em algumas peças de teatro do Beckett, e talvez também em uma outra peça, em um outro texto em prosa, uma espécie de construção literária, no caso, ou uma construção dramática, como uma armadilha para encaminhar o público para um determinado lugar, né? Não diria sugar, né, porque parece um monstro, assim, que suga, não é nesse sentido, é alguma coisa um pouco mais sutil, que quando o público se dá conta, ele está numa certa posição dentro da própria obra. Eu criei esse termo, efeito de imersão, um pouco para dialogar com o efeito e contrastar com o efeito de estranhamento, né, porque o estranhamento todo mundo conhece, né, e é um efeito de distanciamento total, e que você consegue aderir àquilo porque você não está se identificando com aquilo. Tem toda uma estratégia psicológica muito bem arquitetada e teorizada por um dramaturgo como Brecht, mas, no caso, eu pensei num efeito contrário, mas não ilusionista, né? É uma espécie de arquitetura. Então, por que eu pensei isso? Não sei, eu também identifico nas primeiras peças do Beckett uma estratégia de colocar a plateia na posição de torturador e de voyeur, e de pessoas habituadas dramaticamente, que quer dizer, são pessoas habituadas ao cânone aristotélico, e elas vão para o teatro querendo ouvir a confissão dos personagens, e esses personagens têm que ficar se devassando na frente dessas pessoas, e cada vez mais a gente vai entendendo que os personagens vão sofrendo até chegar numa espécie de sessão de tortura, como acontece numa peça chamada Comédia, que os personagens são interrogados por um refletor que nos representa enquanto plateia, em que o papel da plateia como torturador ou voyeur é muito claro para mim. Mas eu vi que tem algumas outras peças mais tardias em que acontece de o Beckett colocar o público numa posição muito mais delicada e que ele imperceptivelmente, no fim de cada uma dessas peças, quando ele se dá conta, ele está junto com o personagem, junto com aquele personagem solitário, absolutamente sofrido, dilacerado, dividido e buscando companhia, né? Então, esse público vira a companhia desse personagem. Então, é uma estratégia, tem que analisar as peças e tal, eu tento defender essa ideia que eu gosto, que eu vejo isso, né, nas peças. Então, eu tenho uma análise bem estrutural, assim, de como funciona essa arquitetura de puxar o público para esse lugar. Então, é mais ou menos isso. Quem quiser pode ver no meu livro, que ficar curioso com isso. No livro está explicadinho como é que funciona isso. Muito legal. Lívia, vamos comentar por cima, assim, a relação do Beckett com a guerra. Você podia comentar um pouquinho como é que foi a passagem dele por esses episódios? Por cima, assim, para a gente se situar. Olha, Afonso, o que acho que é mais evidente é a participação que ele teve na resistência francesa, né, até porque, por conta da célula, que ele trabalhou numa célula, se não me engano, como tradutor, ele traduzia informações, e por conta dessa célula ter sido descoberta, é o momento que ele foge para o interior da França, para Roussillon, que é onde ele escreve o What, o romance What, né? E não sei o que eu teria mais para falar em relação à participação dele na guerra. Isso é o que é mais, acho que, evidente, assim. Não sei se você quer saber algo mais mesmo, específico. Exatamente isso. Obrigado. Porque tem... Não, era só isso, porque tem também porque como a trilogia romanesca, né, é colocada como trilogia romanesca do pós-guerra, porque aí é o momento que ele volta para Paris, e aí, né, daí tem todo esse movimento da escrita desses textos, que ele escreve de uma vez só, tanto a trilogia como Esperando Godot, as primeiras versões do Fim de Partida, mas aí já é um momento pós-Segunda Guerra. Sim. Fábio, eu queria te perguntar, você usou uma expressão uma vez, uma disciplina,
liricização e dramatização da prosa, a imagem no palco. Você vai falar, então, dos dramatículos, né, Footfalls, A Piece, Rockabye, como uma novidade. E vai falar da hermenêutica da desconfiança. Pouquinha coisa. Você pode comentar? Claro. Bom, o interessante é notar que as coisas que a gente vinha mencionando agora, as novelas, mesmo a primeira produção em prosa, os romances do Murphy, os contos do More Pricks Than Kicks, o What, e as peças, e a trilogia que vem no fluxo de criação concentrado nos anos de pós-guerra, em todos eles você encontra uma disposição interrogativa em relação à forma e uma disposição de, como eu vinha dizendo, questionar as convenções, de alguma forma de expor as convenções. Então esse ruído de que a Lívia falava no tradutor, esse ruído, essa estática que impede que a forma se naturalize na tradição, e essa postura interrogativa, ela leva o Beckett a explorar os procedimentos em territórios não naturais para eles, né? Então, progressivamente, esse narrador autoconsciente, que é um narrador narrado, um narrador que tem consciência da linguagem num grau elevado, e tem consciência da falha da linguagem num grau elevado, que tem consciência da falta de integridade na noção do sujeito, do indivíduo, e que explora as diversas formas desse desencontro entre o estar no mundo e pronunciar uma narrativa de compreensão do mundo, entre perceber o mundo e expressá-lo, inclusive a ponto de dizer que não há mais nada a expressar, nada com que expressar, nenhuma vontade de expressão, aliada à obrigação da expressão, uma espécie de paradoxo ou antinomia diante da qual o artista moderno está colocado, e, portanto, os personagens beckettianos que têm alguma coisa de artista um pouco canastrão, mas sempre artistas, isso leva esses personagens, como eu disse, a romper com as balizas conhecidas de cada um desses domínios em que a manifestação deles se dá. Como autor, o Beckett vai escrever uma prosa que dramatiza o narrador, que empurra os leitores para essa posição de que falava a Cláudia, de compartilhar as dúvidas, de experimentá-las sensivelmente, não conceitualmente, não é que ele fale disso de uma maneira abstrata, mas ele faz com que o leitor sinta isso na forma, e a voz, essa voz cheia de estática, de ruído, essa voz que não... isso é uma coisa paradoxal. A Cláudia fala do efeito de imersão, e de fato ele é importante. No Beckett ele vai crescendo na obra final, mas é um efeito de imersão que não apaga um estranhamento, não é natural, é uma forma nova, então há sempre o espanto, né? O espanto é uma característica importante na obra beckettiana, né? Tanto que a Cláudia mesmo falava dessa descoberta súbita que se dá de um desconforto de estar no palco, estar compartilhando, né? Isso é próprio da arte moderna, essa visão compartilhada, né? Não é mais aquela visão exterior, objetiva, isenta, distanciada, né? E uma forma de produzir essa perturbação da forma, essa exposição da sua ineficácia, é trabalhar na narrativa com armas do drama, ou no drama com uma perspectiva que é própria do ato de contar histórias, né? O imobilismo ou o distanciamento que o narrar permite, o contrário da ação imediata no palco. Então, fazer dos seus personagens dramáticos narradores, e fazer dos seus narradores personagens de dramas, consciências em ato, em ação, dramatizadas, propicia esses cruzamentos. A hermenêutica da suspeição é um pouco evidente, não é? Como eu disse, ele é um autor do ceticismo permanente, ele não embarca
não embarca sem questionar em nenhum procedimento automático, não é? E se ele coloca o leitor, o espectador, numa posição correlata dele, ele também pede ao leitor e ao espectador uma posição de fruição automática, né? Ela é sempre perturbadora e sempre toca na ferida. Então é isso, é uma arte que arranha, ele dizia isso, é uma arte que precisa arranhar, ela precisa falar aos nervos antes de falar ao intelecto, né? Isso é uma coisa importante no Beckett. Isso vai se aguçando na obra final. Que legal. Ó, temos um comentário aqui. Muito bom, né, Carolina? Agradeço ao Afonso. Obrigado. Desde o Uruguai organizar esse maravilhoso encontro. Muito obrigado. Desde o Uruguai. Ah, será que ela está no Uruguai, a Carolina também? Muito obrigado, viu? Larissa, você quer perguntar, comentar? Eu tenho algumas perguntas, tanto para a Lívia quanto para o Fábio, e elas têm mais a ver, eu acho que com a prosa final. Da Lívia, eu queria perguntar como é que ela vê esse espaço, né, o espaço dessa prosa final, onde que ele acontece, porque a gente pensa bastante em síndrome do encarceramento, né, naquele personagem que está, enfim, que tá pensando várias coisas, e como é que isso está na obra, né? Você pode falar um pouquinho de Companhia, e se eu puder já deixar adiantada uma pergunta para o Fábio, que daí ele pode engatar e responder. Eu queria, se ele pudesse comentar alguma coisa a respeito das obras para a TV e para o rádio do Samuel Beckett, e a influência, às vezes, que até essas próprias obras tiveram no restante da sua obra, né? Então, como que a presença dele no rádio, se isso influenciou de alguma forma para a TV, e se, enfim, como é que foi se puder comentar um pouquinho sobre isso. Perfeito. Eu vou só fazer porque para o público leigo, assim, eu só vou pedir para a Lívia mais ou menos situar, né? Quais são esses trabalhos, né? Mal Visto, Maldito, Para Frente Pior, Companhia, mais ou menos dizer um pouquinho de cada um, assim. Depois, daí você pode falar mais da voz, né, Larissa? Acho que é isso, né? Então, esses textos da prosa final são textos que o Beckett escreve no final dos anos 70, começo dos anos 80, né? A Companhia foi publicado em 79 e os outros dois no comecinho dos anos 80. Para, acho que, situar um pouco os textos, Afonso, aí acho que dá para entrar um pouco numa coisa que a Larissa me perguntou, essa questão do espaço, né? Ela me perguntou em que espaço acontecem esses textos finais. E tem aquela expressão do manicômio do crânio, que vocês já devem ter ouvido falar, associada ao Beckett, que é uma expressão que está na obra Mal Visto, Maldito, e que, apesar dessas três obras finais, né, o Companhia, o Mal Visto, Maldito, e o Pra Frente o Pior, foi traduzido como Pra Frente o Pior, não são as únicas obras da fase final, lógico, mas são as mais, assim, mais significativas, ou que foram agrupadas como se fossem uma espécie de segunda trilogia beckettiana, porque foram publicadas juntas, e tem algumas coisas em comum em relação a essa questão do espaço do crânio, porque se na prosa anterior existia esse narrador em primeira pessoa angustiado, questionador, quando a gente vai para a prosa final, acontece uma coisa que o Fábio já até adiantou, falou um pouco, que é uma espécie de investigação em torno desses sentidos da percepção, né, principalmente do ver e do ouvir. O Mal Visto, Maldito, por exemplo, é um texto que tem um olho,
né? Tem um narrador, mas tem também um olho que acompanha o cotidiano daquela senhora, que é ali a protagonista do Mal Visto Maldito. Então, o que acontece no Mal Visto Maldito é uma tentativa de narrar e de representar, de colocar em palavras o que está acontecendo com aquela senhora. E paralelo a essa narração, existe sempre a referência a um olho que está tentando enxergar e está tentando colocar em palavras aquilo que ele vê, né? E no caso do Companhia, tem essa questão do ouvinte, né? Porque tem a história gira em torno de um sujeito que está deitado no escuro e que ouve uma voz que supostamente traz lembranças da vida desse sujeito, apesar dele não reconhecer essas lembranças. Aí até tem um ponto de contato com uma coisa que a Cláudia falou sobre o not I, né? Isso dela não se identificar, né? Dessa não identidade, não eu, com o que está sendo dito. No caso desse sujeito deitado no escuro em companhia, também não existe uma aderência entre o que está sendo narrado como memória e não existe, o sujeito nunca se manifesta, né? Ele nunca diz que se lembra daquelas memórias. Então, essa questão isso, assim, e no caso do Pra Frente o Pior, para mim, eu acho que é a mais difícil de ler, porque aí tem um ataque já mais intenso com a própria linguagem, né? Então, porque já é um texto onde a palavra é virada do avesso, tem uma série de repetições, o Beckett falava que era um texto para ser lido em voz alta, porque ele é mais difícil de acompanhar se a gente for pensar em termos de enredo, não que dos outros dois tenha um enredo muito claro, mas eu acho que do Pra Frente o Pior, a gente fica mais nessa questão do ataque, de uma experimentação mais intensa com a linguagem. E em relação ao espaço, Larissa, isso de estar no manicômio do crânio tem a ver com esses bastidores da criação, né, que é meio colocar o que acontece nesses textos finais, nesses 3 pelo menos, o que está sendo tematizado é a dificuldade da representação no sentido de como expressar o que se vê, o que se ouve, e como colocar isso em palavras. Isso, assim, falando de uma maneira geral, porque aí tem especificidades de cada um deles, né? No caso do Mal Visto Maldito, é diferente do Companhia, e que é diferente do Pra Frente o Pior. Não sei se o Fábio quer. Legal. Tem a do Fábio, né? Vou só colocar aqui uns comentários, ó. A Carolina dizendo que a atriz está ensaiando no Rio com o Fábio Ferreira, Not I, Rockabye e Footfalls. Ó, que legal. Obrigado. O Sitkak Rachel pergunta: em entrevista, Beckett afirma: na minha obra há consternação por trás da forma, não na forma. Professor Fábio, poderia comentar esse trecho? E aí depois, se você quiser, Fábio, também comentar sobre, como a Larissa falou, né, TV e peças para rádio, por favor. Eu queria primeiro mandar um abraço para a Carolina, que é uma grande atriz e deveria ter estreado, né? E estamos esperando ansiosamente para ouvi-la em Not I, em Rockabye e Footfalls. E ao Fábio também, que está dirigindo ela. Bom, eu já respondo a Larissa, queria só comentar alguma coisa que diz respeito ao que a Lívia estava dizendo, e que tem a ver com uma coisa que a Larissa mencionou no começo do encontro, que é a questão do confinamento, né? A gente está numa situação, eu acho que até foi antes da gente estar ao vivo, mas ela falava do confinamento e da situação beckettiana, né? De fato, os espaços fechados são muito beckettianos, e você falava da guerra, né? Afonso perguntou a Lívia. Eu diria que todas essas experiências humanas muito vastas, elas estão incluídas na obra do Beckett, mas nunca de uma forma espetaculosa, grande, né? A obra do Beckett é a obra da simplicidade, e isso responde um pouco àquilo que a Raquel perguntava, né? A pandemia, as grandes guerras, tudo isso está lá, mas no registro dessa retração especial que nos coloca face a face conosco mesmo, ouvindo a nossa própria voz ou as vozes que nos habitam. Nós somos atravessados por vozes, nós somos constituídos por vozes, e vozes ruidosas, vozes que não são íntegras, vozes que se questionam,
Então, eu diria que a pandemia tem alguma coisa de experiência beckettiana nesse sentido que ela nos obrigou a ouvir essas vozes cacofônicas, em desacordo, e isso é uma experiência muito beckettiana, eu acho. Né? Essas fraturas interiores, a gente está colocado em relação com elas permanentemente nessa situação presente. Né? Essas janelas aqui em que nós estamos encaixados também são muito beckettianas, essas cabeças cortadas, né? Esse contato, janelas, facing other windows, a gente está se vendo em outras janelas aqui, outros uns, né? Outros mesmos, né? Nós estamos nos procurando aqui nessas janelas, então isso eu acho que é bem beckettiano. Agora, com relação aos outros meios em que o Beckett se aventurou, as coisas foram muito orgânicas, né? Então, digamos que ele foi chamado a contribuir pela BBC, com a qual ele já tinha colaborado durante a guerra. Ele gravou textos para a BBC durante a guerra, de propaganda antinazista, e a BBC, depois do sucesso do Godot, que queria uma possibilidade de uma versão televisiva, ele sempre relutou muito na transposição de uma obra originalmente concebida para um meio, a presença viva dos atores no palco, a outro meio. Então, Godot filmado não é mais Godot, ele diria isso. Né? Então, ele relutava, mesmo Godot que fosse ao ar numa transmissão radiofônica, ele também tinha relutância em relação a isso. Então, todas as vezes que ele era convidado pela BBC, ele se sentia quase que impelido a conceber alguma coisa especificamente pensada para o rádio. Quer dizer, é numa situação dessas que ele vai pensar os primeiros textos, o All That Fall, os textos radiofônicos, todos os que caem, são da virada da década de 50 para os começos dos anos 60. Todos os que caem, cinzas ou brasas, Words and Music, palavras e música, Cascando, são peças concebidas para serem ouvidas, então peças concebidas para que tudo se passe no escuro, o que é um movimento, de novo, muito orgânico para o Beckett, porque esses personagens dele, da grande ficção do pós-guerra, são personagens que se voltam para dentro e ouvem essas vozes, né? Eles são personagens da fabulação, da experiência da memória através das palavras, do choque da memória com a verdade, do questionamento da verdade a partir dessa multiplicação de versões, da fantasia e da memória falha, do hábito, enfim, é um jogo que ele já explorava. E ele faz isso no rádio, questionando as convenções do que é a radiodramaturgia, né? Que é uma tradição forte na Inglaterra, né? A BBC, até hoje, tem grandes obras para o rádio. Isso funciona assim no rádio, então ele vai brincar com essa consciência. Então, numa peça em que você ouve o ruído do mar, ele diz, olha, esse ruído do mar é tão estranho, né? Eu estou ouvindo, o personagem diz, eu estou aqui junto do mar, estou ouvindo o ruído desse mar, mas é tão estranho que se eu não estivesse vendo, eu não acreditaria que é o mar. Evidentemente, o espectador não está, ele está ouvindo o mar, né? Então ele provavelmente duvida de que seja um mar, ou não, né? Agora sim que ele está convencido. E isso ele vai exacerbando, né? E por outro lado, o rádio dá a ele a qualidade de uma arte mais desprendida ainda do arrasto semântico que a prosa já traz. É mais abstrato, é mais perto da música, é mais perto, de novo, da arte que toca nos nervos e não no conceito. É menos, digamos, elegantemente cartesiano, é uma arte mais que não pode ser relida, é alguma coisa que se dá no tempo numa fruição contínua, não tem volta, não é? Ela vai te impressionando e a impressão final é aquela que depende dessa experiência que não tem um tempo próprio, né? O que vale para o teatro também, mas no rádio isso é uma coisa que ele explora. Na televisão e no cinema, porque ele faz um média-metragem em 65 com Buster Keaton, chamado Filme, e no cinema e na televisão, em colaboração com a BBC e com a Süddeutsche Rundfunk na Alemanha, ele vai fazer uma série de experiências, E. Joe, que é de 66,
vai fazer coisas... Tem uma primeira fornada e depois uma segunda fornada nos anos 70. Depois Ghost Trio, Narton Troy, uma série de pequenas peças. Na televisão ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai... But the Clouds. Ele vai trabalhar contra a gramática natural do meio. Ele vai, de novo, estranhar o meio. Ele vai explorar o ruído. Ele vai fazer com que o espectador esteja consciente de que ele está vendo. Ele não vê só a história, mas ele vê o meio. Ele vê a televisão com as suas convenções e com o que tem de limitado na tendência a se aproximar do documentário, da duplicação do real, que convence como se fosse uma coisa empírica. Então, ele vai dar super closes, ele vai filmar o rosto de uma pessoa como se fosse uma paisagem, vai cortar o rosto, como a gente pode fazer agora quando evita que tudo funcione da maneira mais natural, né, mais transparente possível. Então, o que a gente pode dizer é que, no momento em que a televisão, digamos, ainda podia se dar, a televisão pública alemã e a televisão pública francesa podia se dar ao luxo de experiências técnicas e exigentes, né? Sem comercial de sabão ou de margarina, né? Para interromper as peças que eram exibidas no horário nobre. O Beckett fez televisão de mais alta qualidade, exigente, interrogativa de novo. De maneira que o Beckett, seja em que meio que você o encontre, você encontra o mesmo grande criador, ou a mesma personalidade irrequieta e questionadora em plena expressão. Né? Então, é pena que a gente não possa ver isso com mais frequência, porque são coisas muito significativas. Muito bom. Muito obrigado. Desculpa, Augusto, eu não respondi a Raquel, que perguntavam, né, sobre essa afirmação, o significado dessa afirmação. Na minha obra, a concenação por trás da forma, não na forma. Veja, eu acho que aqui ele se refere à ideia de que a experimentação que ele propõe não é, digamos, não é histriônica ou espalhafatosa maneira, por exemplo, dos dadaístas ou dos surrealistas. Não é uma forma exigente e muito intrincada como a do Lipo, do Ateliê de Prosa, por exemplo, um romance como La Disparition, o Sumiço, do Perec, um romance super virtuosístico, em que uma vogal some, é preciso escrever um romance sem essa vogal, um tipo de obra que demanda uma espécie de esforço enorme, mas, como no caso do Kafka, a experimentação se vale de armas muito simples. Então, é nesse sentido que a concenação está por trás da forma e não na forma. A forma não é tão exigente, por exemplo, como a do Finnegan's Wake, joyciano. É uma forma cuja exigência vai por outros caminhos, né? Por outro tipo de recurso, de uma retórica que se desfaz em não retórica. Então, nesse sentido, eu diria que a concenação está por trás da forma e não na forma. Ela não é evidenciada. Ainda que ela dependa da forma, ela não é independente da forma. Ela está na forma, mas numa forma simples de fragmentos, de detritos, de restos organizados, musicalmente. Perfeito. Cláudia, queria te perguntar assim, vamos falar um pouquinho de Esperando Godot, né? Porque senão o pessoal vai nos perseguir, né? Assim, as diferenças de recursos, você já falou um pouquinho, né? Mas vamos voltar a isso. Você nota, em Esperando Godot, e aí no seu livro você usa expressões como voz acusmática, mise en abîme, que viria do Gide, e que estaria, por exemplo, em Improviso em Ohio, That Time. Queria que você falasse um pouquinho desses vários recursos, assim, fazendo essa trajetória, por favor. Esperando Godot, eu acho que tem desses recursos, você tem uma circularidade, né, que são imagens assim que eu tiro do Inferno do Dante para olhar as peças, as primeiras peças do Beckett. Então, a circularidade, repetição, o confinamento, né? Então, essas são imagens infernais que você encontraria no Esperando Godot.
Mas no meu outro livro, no Samuel Beckett e seus Lupus, daí eu identifico também uma outra tipo de, não dá para chamar de figura, é um recurso mesmo, como se fosse um recurso de espelhamento, que se chama misanabim, que é colocar em abismo, né? Mas esse recurso é usado para incluir a plateia para dentro da peça, como no sentido da plateia se ver, por um momento ela é denunciada, por um segundo quase que o personagem denuncia a plateia, de que ela está assistindo o personagem, por um momento quase o personagem tem a consciência de que ele é um personagem diante de uma plateia, né? Então, aí você também, é complexo para explicar, eu gosto muito de explicar visualmente, com gráfico, porque, como eu falei, eu gosto de mostrar como é que a peça é construída, é um vício de dramaturgo. Mas o que eu detecto também que é interessante desse misanabim, que fica mais fácil de explicar, é que a peça ela tem uma espécie de espelho, uma pequena historinha que acontece no meio da peça é um espelho da forma da peça inteira e de todas as formas com que a peça trabalha. Então, no segundo ato de Esperando Godot, é uma peça em 2 atos, no segundo ato, o segundo ato inicia com o Vladimir cantando uma canção que ela tem, é uma canção circular, então fala de um cão que foi na cozinha, roubou uma salsicha, e daí bateram nele e ele morreu. E daí os companheiros escreveram um epitáfio contando que um cão foi à cozinha roubar a salsicha e bateram nele e ele morreu, e daí escreveram um epitáfio contando um cão foi à cozinha, e assim por diante, é uma historinha infinita. Tem a historinha que está dentro do epitáfio, né? O epitáfio conta a historinha, que tem um epitáfio, e assim por diante. Essa musiquinha, né, ela não está colocada ali só por graça, né, ela tem uma estrutura que representa a própria estrutura da peça, então os personagens estão confinados, eles esperam Godot para sempre, eles já estavam esperando, eles vão voltar eles voltam a esperar sempre, então quer dizer, eles têm uma coisa de circularidade, e tem uma questão também que o epitáfio, a historinha está dentro do epitáfio, que está dentro da historinha, tem um outro recurso que é de encaixotamento, que o Beckett usa muito em outras peças, né? E que aí você pode ver em alguns momentos quando um personagem está dentro do olhar do outro. A plateia vê Estragon e Vladimir assistindo Luck, né? Então então a plateia assiste Vladimir assistindo, tem um espelhamento da plateia com o palco, e assim por diante. Então ela agencia muitos elementos assim interessantes, tanto desses recursos que eu chamei de infernais, quanto outros recursos literários de espelhamento. Mas eu acho que a peça fica famosa não pela essa percepção inicial exatamente dessa questão mais metalinguística que a gente vê que existe na peça, mas houve uma leitura do Esperando Godot na década de 50, né, você pode imaginar que o viés, para entender a peça por um viés existencial era um modo mais natural de se entender, né, era o Sartre, né, em Paris, né, todo mundo começou a ler o Beckett de Esperando Godot como uma peça mais existencialista. Eu acho que até o Peter Zonde, na teoria do drama moderno, tem um pouco essa visão, assim, de serem 2 personagens numa peça de conversação, que Deus não existe mais, e eles ficam gastando tempo, assim, no mundo que perdeu o sentido. E dá para fazer a leitura, né, assim, é possível. O Martin Esslin, que escreveu aquele livro famoso, O Teatro do Absurdo, vai por esse tipo de leitura, e até hoje, eu não sei, eu acho que a Lívia e o Fábio, né, que toda hora estão conversando com alunos e com pessoas que conhecem, começam a estudar teatro, literatura, e leram só o Esperando Godot do Beckett, todos têm uma sensação, né, desse inicial do viés existencial da peça, né, que é muito forte. Então, o Esperando Godot, eu acho que pega primeiro por aí, mesmo hoje em dia. Eu tenho muitos alunos que
eles têm essa leitura inicial da peça, é uma leitura existencial, e eu acho que é mesmo, assim, tem essa camada, apesar de eu não aderir a essa leitura totalmente, mas é o que eu falo, né, eu acho que o Fábio fala muito isso também nas aulas dele, a palavra para você estudar o Beckett, tentar ser um intérprete, assim, da sua obra, tentar estudar, né, e tirar, o talvez, né, talvez, mas você nunca tem certeza, mas tem camadas, assim, de leituras possíveis, né, mas você nunca consegue fechar, assim, exatamente, então, mas eu acho que foi por isso que ele ficou tão famoso naquele momento, né, com Esperando Godot, né, que lançou ele ao estrelato. Legal. Larissa, você quer comentar alguma coisa, perguntar? Eu acho que eu ia perguntar, na verdade, né, mas como o Fábio já comentou um pouquinho, né, aquela pergunta de como é que vocês estão, às vezes, lendo Beckett e pensando Beckett nesse contexto que a gente está vivendo hoje, ou até pensar em como, apesar da gente saber que, a princípio, ele não gostaria que as suas obras fossem adaptadas para outros meios que não fossem aqueles para os quais foram escritas, enfim, mas eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Eu acho interessante, né, pessoas que estudaram muito a obra dele, que têm leituras sobre a obra, mas como é que vocês estão vendo, lendo a obra dele hoje, identificando algumas dessas Larissa, questões? Desculpa te interromper, eu só ia comentar que essa era uma visão do Beckett, o que não quer dizer que não se façam coisas maravilhosas de transposição da obra dele para outros meios, né? Nas artes visuais, nas passagens da prosa para o palco, para a tela, tem coisas maravilhosas, né? Então a gente pode lembrar que a Dirce fez essa adaptação do Godot para atrizes recentemente e pôs no ar na internet. A gente pode pensar no Fim de Partida que o Borg fez com o Elcio, dirigido pela Isabel Teixeira, que está no ar no Itaú Cultural agora, nas leituras que as pessoas fazem de Passagem do Godot. Então, nesse momento, eu acho que a obra do Beckett se presta a isso, inclusive a leituras de apropriação política e de apropriação, ainda que ela seja política por outro caminho. Né? Mas não eu não quis censurar isso, não. Só lembrar os irmãos Guimarães também, né, Fábio, que acho que são... Certamente, os irmãos Guimarães fizeram coisas no domínio das artes visuais, da performance, coisas interessantíssimas. Sim, e aí a gente podia expandir enormemente, né? Para dança. Eu trabalhei também com a professora Dirce, a transposição para o rádio do Not I. A gente trabalhou com isso também, né? Mas, enfim, eu queria realmente saber de vocês como é que vocês veem essa... talvez através desse novo meio, dessa nova maneira que a gente está se encontrando, talvez a gente sabe que as peças, os teatros ainda não foram liberados, se vocês veem isso como uma possibilidade, enfim, é mais nesse sentido. Quem quer falar? Lívia? Não, a Larissa estava perguntando isso, né, das pessoas que estudam Beckett, relacionar o Beckett com esse período de pandemia, de quarentena. Eu não reli coisas, engraçado, eu não reli coisas do Beckett nesse período da quarentena, mas me lembra, tem toda essa fase do confinamento, do aprisionamento, então a gente relaciona um pouco com isso, né? Eu fico lembrando de uma obra como O Despovoador, que tem aquelas pessoas que estão presas dentro de um cilindro tentando escapar, ou mesmo do Fim de Partida, né? Que tem aqueles 4 personagens que estão ali, que infinitamente convivendo entre eles. Então, com essa situação do confinamento, tem algumas associações que a gente faz. Agora, em relação a isso que você perguntou, desses novos meios, não sei se você está se referindo a esses novos meios de fazer teatro, usando essas novas tecnologias, eu não sei como até a peça essa versão do Fim de Partida, ela agora teve uma versão virtual, não sei se vocês ouviram falar, mas teve essa do apartamento
acho que ela passou novamente de uma forma virtual, dava para as pessoas assistirem, mas eu não vi dessa forma. Então, não teria o que comentar em relação a a mudança de meio por conta da pandemia. Mas eu acho que todo mundo está fazendo, né, experimentos nesses novos meios, e aí eu não sei, em relação ao Beckett, alguém precisaria aí experimentar. Minha colega Maria Chu parece que já fez alguma coisa assim. Cláudia, por favor. Então, eu acho que já me fizeram essa pergunta também, né, em relação a o Beckett ajuda você passar essa época de confinamento, ele angustia mais, né, se você vai lá, a Lívia citou o Fim de Partida, né, os personagens numa espécie de bunker, né, os pais moram dentro lá dos latões de lixo, né, o Hannah e o Clove ficam se infligindo estocadas assim terríveis, né, se machucando verbalmente um ao outro o tempo inteiro. Para mim, esse tipo de... é mais angustiante você ler alguma coisa assim, justamente o que a gente tenta fazer num momento desse é o contrário disso, né, então só se for por contraposição, assim, só pegando esse gancho mais... Mas eu acabei dando aula sobre Beckett, então eu fiquei intensamente, pelo menos nesses últimos dias, em contato com a obra dele num momento assim do confinamento. Mas eu acho que uma história do Beckett que eu acho mais beckettiana, que é uma anedota biográfica assim, que aconteceu com ele, que eu acho que define mais até do que essa questão do confinamento, foi quando ele foi esfaqueado. Não sei se vocês sabem isso, que ele foi esfaqueado em Paris e esfaqueado num ponto lá que era relativamente grave, e no final o Joyce ajuda a encontrar, ou internar, ou encontrar o melhor médico para ajudarem ele naquela situação, e obviamente acontece uma coisa beckettiana com o Beckett, porque depois de se recuperar, ele resolve ir visitar a pessoa que o esfaqueou, que estava preso, né, na prisão, e ele vai lá e perguntar, mas por que você me esfaqueou, né, e o cara fala, senhor, desculpe, não sei. Então, eu acho isso mais beckettiano de tudo, mas no momento, eu acho que o Beckett angustia mais do que ajuda, assim, né, nesse sentido, né, o Beckett ajuda você a atravessar melhor, né, se for uma coisa de autoajuda, assim, eu acho que não. Ele ajuda, como o Fábio falou no começo, né, como uma espécie de espelho cruel do panorama mundial, assim. Somos todos Winnie, né? Bom, para o Fábio, eu queria perguntar, Fábio, o Beckett é um fenômeno internacional, né? No Japão, na Itália, no Brasil. Queria que você falasse um pouquinho dessas recepções, assim, e no mundo todo, por favor. E temos aqui, só antes um pouquinho, só agradecer aqui a Ana Helena, que já esteve aqui com a gente, né, e vai voltar, está nos mandando um abraço aí. Obrigado. Bom, eu diria o seguinte, o que eu acho interessante na recepção internacional do Beckett, como na recepção internacional do Shakespeare, ou enfim, de qualquer grande criador, é que as consequências são sempre imprevistas, né, e na recepção tardia, né, remota, então, uma peça com fim de partida, durante muito tempo, lida como uma resposta imediata à Guerra Fria, e todas essas tentativas de ancorar a peça num contexto histórico muito fechado, são redutoras, muito redutoras, porque, digamos que a experiência, e por isso que eu insisto que Beckett é moderno, europeu e irlandês, nessa ordem, né? Tudo isso é importante para constituí-lo, mas se a gente entender a modernidade em sentido amplo, né, a condição moderna sendo essa condição nossa de individualistas, de pessoas que apostaram em algum momento na razão, na autonomia do indivíduo, na liberdade do indivíduo,
e que assistiram à derrocada de algumas dessas crenças iluministas ao longo dos últimos séculos, e que aprenderam a desconfiar do poder dessa unidade do indivíduo, mesmo dessa unidade do indivíduo e da individualidade, né? Nesses termos, ela fala não só ao Ocidente, fala não só aos franceses ou aos irlandeses, mas ela fala a todos. E ela produz consequências inesperadas quando combinada com tradições locais. Então, na China, você tem Esperando Godot encenado com as convenções da Ópera de Pequim. Isso dá uma coisa completamente diferente. Os romances beckettianos são lidos no Japão, onde a prosa se desenvolveu numa tradição própria que não é a do romance realista, do realismo formal que a gente conhece no Ocidente, que começa lá com o Defoe, com Richardson, com os pais do romance inglês, né, ou com Stendhal, ou com, enfim, com a prosa francesa do século XIX. E circunstâncias políticas também dão Beckett diversos. Então, desde o Beckett em Sarajevo, encenado dirigido pela Susan Sontag nos Balcãs conflagrados, até o Beckett encenado no Chile por estudantes durante a ditadura, ou o Beckett do Antunes Filho nos anos 70, no Brasil, numa situação em que o momento difícil da política do país era, de alguma forma, transposto alegoricamente para a situação do Estragon e do Vladimir, do Potts e do Luckey. Então, isso é muito revigorante, é muito interessante e sugere, digamos, que o Beckett é um autor que está longe de se esgotar, né? Mesmo quando ele ganha, digamos, sentidos novos a partir dessas... ele não se enfraquece, pelo contrário, ele se fortalece nessas leituras novas. O que não nos exime digamos, do desafio de lê-lo a partir das suas premissas e a partir das circunstâncias históricas particulares em que se deu a gestação da obra. Ele está ligado a essas questões também na Gênese, mas isso, pelo alcance que ele tem, quando você fala da singularidade concreta do particular, a possibilidade de ilações mais universalizantes está sempre presente, e ela não deve ser excluída, né? Ela tem essa força, a arte, né? Ela se abre para outros mundos. Que legal. Bom, Lívia, vamos mudar um pouquinho de assunto. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto incrível que vocês criaram, você, a Cláudia e a Thalita, que está aqui, né, com a gente. Esse projeto sensacional, Letradas e Confinadas. Conta aí para a gente tudo que vocês já trouxeram aí de legal, por favor. Então, o Letradas e Confinadas é um projeto de quarentena, e meu, da Cláudia e da Thalita, que é outra colega nossa aqui do grupo que também está aí, e a gente tem feito lives no Instagram toda sexta-feira às 18 horas, onde a gente sempre traz algum assunto literário para ser debatido. A gente começou entre nós três, conversando sobre assuntos que a gente estudava, e depois a gente começou a trazer outros pesquisadores, entrevistar e conversar com outros pesquisadores sobre o que eles estão fazendo. Então, a gente já abordou assuntos diversos, não só Beckett, né? A gente abordou Beckett no começo, mas autores brasileiros. Essa semana teve uma live sobre o Knausgaard, que é um escritor norueguês. A gente já falou de literatura africana, poesia brasileira, muitos assuntos. E é um projeto nosso aí de quarentena que está dando muito certo. Não sei se a Cláudia quer comentar algo a respeito. Cláudia, você podia falar também dos dados, onde que a gente encontra vocês? Onde o quê? Desculpa. Onde vocês estão? Ah, sim. O Letradas e Confinadas, a gente tem essa conta, né, no Instagram. A pessoa pode entrar por Letradas e Confinadas. Lá você vai encontrar, você pode assistir ao vivo as nossas lives, mas também tem à disposição as lives gravadas. E as lives também estão no canal do YouTube, Letradas e Confinadas. Você também pode consultar lá o assunto que você se interessa e assistir ou ouvir, né? Hoje em dia as lives são, a gravação de lives, não, essas conversas, elas são ouvidas até como podcast, né? A pessoa está
lavando louça e ouve aquele assunto que ela está interessada, né, porque todo mundo super ocupado, mas então, e a gente está, o que é interessante é que a gente está divulgando um monte de pesquisa de pessoas muito legais, de colegas da USP, não só de dentro da USP, mas a princípio a gente começou a chamar as pessoas que a gente, nós somos mais próximas, e tem de todo tipo de assunto, então tem de Proust a Harry Potter, né, todo tipo de pesquisa possível dentro da literatura a gente está contemplando e está sendo muito legal mesmo. A Thalita já colocou aqui para a gente isso aí, Thalita. A Ana tinha feito uma pergunta aqui, ó. Alguma leitura mais recente do Godot que vocês destacariam? Alguma leitura, uma interpretação, claro, né? Não sei se Fábio, alguém quer comentar? Eu acho que a peça do César Ribeiro, né, Fábio? O Fábio também gosta dessa leitura do Godot, né? Uma montagem. Você está falando leitura, eu entendi como montagem. Eu acho que ele falou assim, uma leitura política, não sei, é uma apropriação dentro de uma estética pop, mas muito politizada, toca internacional, né, na entrada do Pozzo. É muito legal e muito... É muito legal, de alguém que conhece mesmo a obra bem e consegue fazer essas pontes e criar essas camadas de uma maneira bacana. Não sei, Fábio, não sei... Eu concordo, eu acho uma montagem das recentes das mais interessantes. O problema das montagens é que elas são, digamos, presas a um determinado momento, é pena a gente não poder rever, né? A Lívia mencionou, eu acho que isso é uma dica que eu deixaria para vocês. Se vocês aproveitassem, acho que até o começo de agosto, o fim de jogo da Isabel Teixeira com o Renato Borg e o Elcio Nogueira está disponível no Itaú Cultural, né? Então é possível assistir, ele está fracionado em 5 episódios, é uma montagem muito curiosa, experimental e muito boa, com atores excepcionais, os dois só. Então ela tem isso também de singular, né? Ela dividiu, né? Ela concentrou os 4 atores que estão em cena no fim de partida em só dois. E é bem curioso, e está à mão, né? Então, eu recomendo também. Legal. Nós vamos para o nosso longo final de sempre. Não sei, Larissa, você quer fazer algum comentário, alguma observação final? Não, eu queria mesmo agradecer, né, o convite, e é uma oportunidade muito, muito boa escutar vocês falando, né, a gente conversando sobre Beckett, mas poder escutar até, eu usei vocês como referência durante os meus estudos, então me sinto muito grata por poder estar aqui e escutar vocês, e, enfim, desejar o melhor para todos nós, né? Daqui para frente, talvez, não sei, mas enfim, eu queria realmente agradecer. Muito obrigada. Legal. Lívia, por favor. Eu também queria agradecer a oportunidade e falar que para mim foi uma honra falar aqui ao lado de todos vocês, ao lado do Fábio e da Cláudia, que foram também tão importantes aí na minha formação beckettiana. Então, eu te agradeço por criar essa oportunidade, Afonso. Acho que foi um papo muito legal. Cláudia? Então, também foi legal estar aqui com você, Afonso, né? A gente já se conhece há tanto tempo, né? Desde a SP, né, Afonso? E prazer de conhecer a Larissa e também a Lívia, eu vejo 2 vezes por semana, né, Lívia? A gente está trabalhando bastante juntas. Mas o Fábio eu estava com saudades, porque a gente tem o nosso grupo na USP de Beckett, e esse grupo faz tempo que não se encontra. Acho que agora em agosto vai, né, Fábio? Mas foi bom ver você antes da gente voltar para o grupo, mas sempre gostoso falar sobre Beckett. É isso. Eu diria que é uma espécie de ação entre amigos aqui, mas no ótimo sentido, né? Foi muito bom conversar com vocês todos, e ainda que a gente pareça concordar sempre, a gente tem esses múltiplos pontos de vista sobre o mesmo objeto, isso que faz o gosto do grupo, né? Que é maior, mais vasto, e eu espero que vocês também tenham compartilhado um pouco dessa diversidade nessa mostra,
E eu queria também agradecer muito ao Afonso ter propiciado as perguntas da Larissa, a companhia da Lívia e da Cláudia. Muito obrigado. Legal, temos um comentário aqui, ó, da Rachel. A confusão não é invenção minha. A única chance de renovação é abrir os olhos e enxergar a bagunça. Opa, como está? Onde está? Como sempre estivemos, é isso? Não, peraí que eu me perdi agora. Não se trata de uma bagunça da qual se possa fazer sentido. Acho que é uma frase do Beckett, é isso? Beckett fala isso em referência aos momentos conturbados pelos quais passava a sociedade da época. Acredito que estamos passando por uma bagunça, como sempre estivemos. Puxa, né? Que bagunça. Vamos ver aqui o que mais que ela disse. Ler Beckett seria, então, uma forma de adentrar mais nossa confusão e assim entendê-la. Olha, agora nós estamos encerrando, vamos pensar isso agora de noite, no escuro, ouvindo voz. Verdade, Cláudia, muito bom ver vocês, é mesmo. Olha a Thalita aqui. A Ana. A Ana, né, tinha dito. A Ana. E a Ana comenta, obrigado pela companhia nesse sábado. Muito obrigado, Thalita. Logo, logo é você que está aí. Bom, gente, então eu deixei para o final, né, para não ficar escorrendo lágrimas e atrapalhar a live, mas só queria comentar que a Cláudia foi minha professora e se eu entrei no grupo, devo a ela tudo o pouco que eu sei. O Fábio, sem palavras, né, nosso guia aí. E a Lívia, assim, cada dia trazendo mais coisas, aprendi muito com todos vocês aí, né? E um prazer enorme. Então, a Vera também está dizendo aqui, ó, obrigada e parabéns, foi ótimo, obrigado, viu? Bom, pessoal, é isso aí, curtam aí o que tem no canal, deem uma olhada nos outros vídeos. Queria dizer que dia 7 de agosto nós vamos estar com o Helenismo, o pessoal da USP, dia 8, sábado, Terror, Suspense Policial no Brasil. Agradeço muito a todos e até a próxima. Um abraço, então. Tchau, tchau.